Muito bem, dando sequência aqui no nosso estudo. Estamos no além. Espíritos diversos, psicografia do Chico. Nós temos aqui a previsão de 2 comunicações para o nosso estudo. Comunicação número 7. Lembrando que nós temos, são 20 comunicantes nesse nosso livro. Porém, desses 20 comunicantes, alguns trazem mais de uma carta, né? Como nós vimos lá logo na primeira comunicação, 9 cartas, né, do nosso querido René Strang. Nós temos outras cartas aqui que 2 cartas, 3 cartas, né? A maioria é uma única comunicação. Mas nós vamos hoje na carta número 7, Bênçãos em Família, de Alberto Davoli, e também Despedida na Serra, de Reginaldo Ramalho. Então esse é o nosso roteiro de hoje, dessas 2 comunicações. Bom, vamos iniciando aqui a número 7, Bênçãos em Família. Temos aqui uma carta diferente, redigida por devotado vovô, domiciliado no além há quase 30 anos, que retorna pela escrita mediúnica, oferecendo à neta querida, Dona Ernesta Batistella, provas de sua presença espiritual na família que deixou na Terra, e, ao mesmo tempo, transmitindo muita paz e oportunos esclarecimentos, tranquilizando-a em suas preocupações maiores. Com humildade, vovô Alberto Davoli também se mostra reconhecido, dizendo: sou eu quem lhe agradece as inspirações que colhi para minha própria mudança no campo espiritual, com base em seus esforços para que a bênção de nosso conforto se estenda aos outros, àqueles que guardam no peito um coração semelhante ao nosso e que experimentam tropeços que desconhecemos. Recebida em reunião íntima, a 1º de janeiro de 1979, na residência onde Chico Xavier se hospedava em Pedro Leopoldo, Minas, assim foi redigida. Então vamos a ela. Aqui trazendo então uma comunicação de um irmão presente no plano espiritual já há quase 30 anos, e que depois desse tempo todo, então, ele retorna, né, trazendo ali uma comunicação à neta. Né? Então a gente vê que é um tempo de 30 anos, né, diferentemente das comunicações que geralmente a gente vê aqui, que são comunicações que vêm ali no máximo 1 ano, 2 anos no máximo, né, após a desencarnação, naquele período em que as famílias estão bastante sensibilizadas e também os próprios espíritos, né, ansiosos para trazerem suas comunicações. Aqui o que nós vemos é um espírito, então, já adaptado ao plano espiritual há bastante tempo, e nós falamos já adaptados pelo próprio conteúdo da mensagem, né, porque embora nós vejamos aqui que nesse caso ele se encontra há quase 30 anos nessas condições, nós vamos encontrar outros espíritos que se encontram lá muitas vezes há um século, ainda trabalhando nesse processo de adaptação, saindo daquela fase de perturbação que pode trazer para ele bastante sofrimento, bastante angústia, bastante dor, né? Como a gente já viu. Por exemplo, né, Kardec trazendo para nós espíritos com 2 séculos e meio de sofrimento no plano espiritual, revivendo os traumas que foram, então, que experimentaram, né, durante a sua vivência no plano físico, e também até o próprio processo de desencarnação. Bom dia, Fabi. Então aqui nós vamos encontrar, nesse caso, um espírito, nesse período de 30 anos, adaptado e já trazendo então essa comunicação, e também aqui mais, como foi colocado, né, provas de sua presença espiritual na família, ou seja, acompanhando a família mesmo após a desencarnação. E aí nós vamos encontrar aqui nas nossas próprias experiências pessoais, entes queridos que já desencarnaram, né, avós, tios, pais, que já desencarnaram há bastante tempo e que continuam ainda presentes, acompanhando a rotina da família, agora na condição, como Kardec apresenta para nós, lá no Livro dos Espíritos, de espíritos familiares, né, espíritos que são guias espirituais para nós, embora ainda nessa condição, né, desse estado, nesse estágio de desenvolvimento, de evolução. Não chegam na condição
né, de um protetor espiritual, de um espírito mais esclarecido, mais desenvolvido, mas ao mesmo tempo se apresenta como um espírito familiar, trazendo agora, né, além da própria relação afetiva conosco aqui no plano físico, trazendo também ali a sua experiência, a sua visão, a partir agora da perspectiva espiritual, né, com os conhecimentos adquiridos, com os valores desenvolvidos, né, procurando sempre trazer aquela intuição, trazendo ali aquela orientação para que nós ali procuremos sempre o melhor caminho para nos ajudar no nosso progresso e no nosso crescimento. Então esse é um dos casos que nós vamos encontrar aqui nessa comunicação do senhor Alberto da Volle. Vamos a ela então, a mensagem. Querida Ernesta, Deus abençoe seu coração, consagrado ao bem. Desde muito, vivo em seu clima de trabalho, fazendo quanto se me faz possível para que a fé em Deus lhe garanta a coragem precisa de continuar fiel aos compromissos que a sua dedicação ao bem abraçou com Jesus. Então aqui de início a gente vê também um espírito que encontra nesse ente querido, né, encarnado, um espírito que trabalha, né, consagrado ao bem, como ele colocou aqui para nós. E isso traz para esse espírito, né, uma satisfação, uma gratidão muito grande. Porque nós vamos encontrar situações muito mais próximas e muito mais comum, né, do que uma situação como essa. Desse espírito que se consagra ao bem, aqueles entes queridos que estão encarnados, mas vivendo ali naquele clima, né, de apego material, de viciações, de desequilíbrio, né, em que o espírito procura o tempo todo inspirar aquele ente a despertar esses valores, a mudar a conduta, mas nem sempre consegue. Então, da mesma forma que nós encontramos em famílias que temos ali grandes tumultos, encontramos ali pessoas que vivem os seus conflitos, os seus dramas, as suas dores, seja por ignorância ainda, né, com relação ao propósito da sua vivência aqui no mundo físico, ou mesmo espíritos que ainda se perdem, né, nos sentimentos, nas emoções, vivenciando desequilíbrios psíquicos e acabam depois se enveredando, né, por esse caminho da dor e do sofrimento. E aí então esses entes queridos do plano espiritual procuram sempre estar perto, mas numa luta constante para tentar auxiliar esses entes queridos. Isso acontece com muito mais frequência. Basta a gente olhar a nossa própria condição ou a condição dos nossos familiares ou amigos próximos, cada um ali vivendo a sua dificuldade e o seu drama, e aí então a gente olha junto a esses encarnados, esses familiares, esses espíritos familiares que procuram sempre ajudar, sempre ali fazer com que ele saia daquela condição de sofrimento, né? São como anjos da guarda, exatamente, mas limitados, né, dentro da sua condição evolutiva, vinculados ali muito mais pelos laços afetivos, mas procurando sempre com grande esforço tentar lhe ajudar, porque, como eu coloquei para vocês, agora no plano espiritual, a visão modifica, os valores modificam, né? Então por isso ele tem sempre ali uma clareza maior para trazer essa inspiração. Mas aí a questão é, de tudo isso que ele traz e da influência positiva que ele procura exercer sobre o encarnado, qual é exatamente ali o grau de sucesso que ele consegue alcançar. Então tudo isso que nós vemos de problemas na nossa sociedade terrena, né, de discussões, conflitos, separações, desequilíbrios, viciações, doenças, tudo isso que vai acontecendo é o que o espírito vai encontrar do outro lado. Nesse caso aqui nós temos o senhor Alberto encontrando já a neta consagrada ao bem. E aí a gente vai pensar, bom, para esse caso então ele tem um trabalho mais leve, porque o espírito já está bem encaminhado, então para ele ali ele vai continuar sempre trazendo. Como ele coloca para nós aqui, ele diz assim, fazendo, aliás, desde muito, vive em seu clima de trabalho, fazendo quanto se me faz possível para que a fé em Deus lhe garanta a coragem precisa para continuar fiel aos compromissos que a sua dedicação ao bem abraçou com Jesus. Então é o espírito que se encontra ao lado desse outro encarnado, já trabalhando na seara do bem, desenvolvendo valores, princípios, enfim, já crescendo realmente nessa jornada terrena que ela
que ela desenvolve, né? E aí então o oposto disso, que é o mais comum, infelizmente, é o espírito procurando sempre ali tentar trazer de volta aquele que se desviou, ou tentar esclarecer aquele que se encontra ainda, né, envolvido, né, nas tempestades emocionais que infelizmente ele ainda vivencia. Mas ele continua aqui. Passaram lutas como se dissolvem as tempestades. Nossos dias vão nascendo e passando, e sabemos quantos espinhos vão você na retaguarda que o seu coração soube transpor de alma centralizada em Jesus. Filha, os avós também são pais. Os netos são continuadores de nossas construções. Sou eu quem lhe agradece as inspirações que colhi para minha própria mudança no campo espiritual, com base em seus esforços, para que a bênção de nosso conforto se estenda aos outros, àqueles que guardam no peito um coração semelhante ao nosso e que experimentam tropeços que desconhecemos. Aprendi, com seus grandes silêncios e com as suas lágrimas, que nenhum de nós está órfão da divina providência, e louvo a calma com que você subiu as pedras do caminho de elevação que a vida lhe traçou ao espírito formado para o bem. Prossigamos atentos à estrada bendita, em que o nosso burilamento interior é agora o nosso principal objetivo. Então o Espírito traz para nós também aqui que as inspirações e os exemplos, né, que nós vamos então vivenciando, que nós vamos observando, acontece numa via de mão dupla. Acontecem numa via de mão dupla. Então, da mesma forma que o Espírito colabora para a evolução do encarnado, quantas e quantas vezes o encarnado também colabora para a evolução do desencarnado. Então nós vamos encontrar ali, inclusive, né, eu me recordo de uma passagem, né, de um dos livros de Dona Ivone, do Amaral Pereira, em que ela comentava, né, que muitas vezes ela encontrava espíritos obsessores, tratados como obsessores, espíritos que procuravam a vingança, que acabavam se tornando amigos dela, né? E ela dizia assim, e ela esclarecia no livro, que os espíritos diziam: olha, o meu problema não é com você, o meu problema é com aquele com quem eu tenho vínculo, porque eu não sou um espírito mau que faz mal para todo mundo. O meu conflito é com aquela pessoa. E aí então dizia também, né, que eram espíritos que tinham vivenciado a escravidão quando encarnados, e eles continuavam ainda, né, vivendo suas dores. E aí então ela, durante a sua jornada terrena aqui, encontrando com pessoas que tinham necessidades sociais, né, porque ela comentava, né, vira e mexe, os pais dela traziam para casa famílias inteiras que moravam na rua para passar ali uma pequena temporada até se reajustarem. E ela dizia, né, que o bem que eles faziam para aquelas pessoas na rua criavam então simpatia com outros espíritos que estavam ainda nessa condição, né, de vingança, tentando ainda despertar, saindo dessa fase tão difícil no mundo espiritual. Ou seja, espíritos que no plano espiritual ainda se encontram, né, muito presos às sensações, às impressões e ideias do mundo físico, acabam observando naqueles que de alguma forma eles se aproximam aqui como encarnado, vendo grandes modelos. Na verdade, nem grandes, né? Às vezes apenas pequenos modelos, mas que são modelos de virtude que inspiram nesses desencarnados também essas mesmas ideias. Como a gente viu, né, estudando ontem no nosso livro Desobsessão, vimos ali todo aquele processo, né, da aproximação do espírito, do atendimento que é feito, da conversa que é colocada, a presença daqueles espíritos naquelas reuniões, e aí então eles veem ali o trabalho, a dedicação daqueles colaboradores, daqueles trabalhadores, fazendo com que eles também tenham essa intenção, essa mesma vontade de querer seguir esse mesmo caminho. Então, na verdade, nós vemos ali que, né, o exercício dessa influência é uma via de mão dupla que beneficia todos aqueles que têm essa intenção, né, que têm esse desejo de crescer e de se transformar. O Dudu colocou: como posso perceber uma inspiração de uma intuição?
Sabe por que perguntei? Porque quando eu escuto algo no pé do ouvido, sinto como inspirar, e quando não escuto, sinto algo parecendo vivo, sem a fala na minha mente, parece a tal intuição que citei, né? A diferenciação, né, de uma para outra, né? Kardec fala sobre isso no livro dos Espíritos, né? Então nós temos ali, né, a inspiração, né, o que chega para nós de fora, trazendo ali uma ideia para que você possa seguir determinado caminho, para que você possa exercer determinada prática. Né? A intuição é algo que parte de você mesmo. É essa conexão que nós temos, né, com o pensamento divino, que vai sempre buscar em nós mesmos esses recursos que nós trazemos. Então essa é a diferença de um para outro. Né? Você se inspira em algo e você recebe uma intuição. Mas ainda assim nós temos conceitos, né, que acabam se confundindo. Para muitos, né, a intuição vem como uma ideia que vem de fora também, né? E a inspiração é algo divino que te envolve, né? Mas, enfim, nós temos ali, né, a colaboração de uma ideia exterior que te traz ali um pensamento que você absorve e que você segue, né? Nesse caso aqui, você colocou algo no pé do ouvido como inspirar. Sim, eu concordo com o que você colocou, Dudu. Essa inspiração, então, vem como algo exterior de uma ideia que traz para você uma ideia que você absorve. Né? E nesse caso, quando você percebe algo que é da sua própria mente, aí você vem como intuição. Né? Então, assim, colocaria dessa forma a diferença entre a intuição e a inspiração. Aqui, então, nós temos então também, né? Sou eu quem lhe agradece as inspirações que colhi para minha própria mudança no campo espiritual. Então, ele agradecendo por aquilo que recebeu, embora ele também no plano espiritual já esteja ali durante esse tempo, né, quase 30 anos, fazendo ali o seu trabalho, realizando ali as suas tarefas, crescendo também, mas sempre ali cabe mais algo, né, que vai trazer uma contribuição para que ele cresça mais ainda. Depois ele coloca aqui também, né, prossigamos atentos à estrada bendita, em que o nosso burilamento interior é agora o nosso principal objetivo. Bom dia, Andréia. Bom dia, Hermes. Nossa Pierina é um belo coração de mãe. É um belo coração de mãe. Entretanto, por vezes, os corações maternos, em certas fases da existência, demoram a mostrar as pérolas de ternura que conservam no seio. Espero que o seu amor lhe entregue os nossos votos de paz e alegria, na certeza de que Deus a fará feliz. Então aqui ele também traz, né, uma observação interessante, que Pierina, nesse caso, é a mãe é a filha dele, né? É a mãe dessa neta com quem ele conversa, e ele traz ali exatamente um detalhe da relação entre elas, que por vezes os corações maternos, em certas fases da existência, demoram a mostrar as pérolas de ternura que conservam no seio. Ou seja, nem sempre, né, aquele sentimento materno se mostra, aflora, pelo simples fato de ser mãe. Principalmente porque nós conhecemos, né, que cada espírito traz a sua história, cada espírito traz ali uma história de relacionamento com aqueles, né, que reencarnam com ele, nesse caso na condição de mãe e filha, né, então é uma relação problemática. E aqui então esse avô traz esse consolo, que tem um belo coração de mãe, mas que às vezes demora para se mostrar. A gente vai ler depois, no final do texto, uma explicação sobre essa passagem que a gente depois volta aqui para reforçar. Ernesta, querida, às vezes as sombras do mundo se avolumam de tal modo que as maiores luzes de nossa alma não conseguem ser divisadas ou registradas. Por vezes, por aqueles que mais amamos. O tempo, entretanto, é grande aliado de Deus no estabelecimento das realidades que nos enriquece de paz, às vezes feita de pranto, e por isso mesmo regozijamo-nos com você, ante as bênçãos que estamos recebendo em família. Então, mais uma vez aqui também mostra, né, que as sombras do mundo trazem para nós muitas vezes dores
principalmente dores que chegam vindas daqueles que estão mais próximos, como é o caso que ele estava falando da mãe em cima lá. Quando ele dizia, né, as maiores luzes de nossa alma não conseguem ser divisadas ou registradas por aqueles que mais amamos. E depois ele coloca também aqui que o tempo, né, é o grande aliado de Deus no estabelecimento das realidades. Então cada um tem ali o seu tempo de despertar, cada um tem o seu tempo de se transformar. E esse, né, é um dos aspectos importantes que a doutrina espírita nos apresenta como sendo o seu aspecto consolador, que você pode até não colher naquele determinado momento os frutos daquele belo sentimento que poderia existir, mas a compreensão de que aquele espírito ainda não alcançou a devida maturidade, aquele espírito não alcançou ainda no despertar, né, ou ainda não se transformou do modo como nós gostaríamos, isso traz para nós esse consolo, dizendo que nesse momento a dor ainda existe, mas aquele espírito terá o tempo dele de se transformar, e nesse momento, então, todos conseguirão colher esses melhores sentimentos. Então, esse é um aspecto consolador bastante importante. E continua. Bom dia, Maza. O nosso querido amigo Gambini agradece todos os seus sacrifícios e dedicação na proteção ao filhinho querido que lhe reflete a imagem e os ideais, e promete continuar amparando as suas forças na estrada de sublimação que os seus passos trilham valorosamente, compartilhando das obras de amor e paz que Jesus legou a todos os seus continuadores de boa vontade. Então, mais uma vez, aqui ele realça os valores, né, que ela vem desenvolvendo através do trabalho no bem, através dessas obras de amor e paz a que ela se dedica, né? E aqui nesse caso Gambini, pelo que é colocado para nós aqui, voltando um pouquinho, ele é aqui, ele é o pai do bisneto do senhor Alberto José Gambini, com 22 anos de idade. Transmitiu esse significativo recado a Dona Ernesta, que muito sofreu na condição de mãe solteira. Né? Então, aqui o Gambini, então, foi aquele companheiro que desencarnou em 63, que foi, nesse caso, que teve ali uma relação, né, com a Ernesta, e aí nessa relação, né, do fruto dessa relação, nasceu então o filho dos dois, né? Então aqui por isso ele já coloca para nós aqui também, agradecendo através do senhor Alberto, pela forma como ela, como mãe, vem conduzindo o filho de ambos, né? E continua aqui para finalizar. As tarefas que o seu carinho de irmã vem abraçando com as nossas companheiras do Evangelho, ser-nos-ão mensageiras de bens são sempre maiores e sempre novas. Querida filha, ao meu neto, bisneto, igualmente filho do meu coração, os meus votos de êxito em seus estudos e preparações para o futuro, que desejamos se lhe faça repleto de felicidade. Aqui nesse caso, né, esse neto bisneto, né, ou seja, o bisneto dele, né, filho da Ernesta, ele tem 22 anos então, né, já está na fase da faculdade, aquela coisa toda. E a sua dedicação de filha, todo o amor do avô e pai que agradece os seus exemplos de renúncia e humildade, devotamento ao bem e fé em Deus, sempre de preces voltadas ao Senhor, por seu fortalecimento constante na seara do bem. Sempre o servidor, que em seus passos deseja igualmente transformar-se em servidor de Jesus, Alberto. Então vamos aqui, né, as notas, né, e identificações dessa mensagem. Então Ernesta, né, foi Ernesta Batistella, professora, residente aqui na capital, em São Paulo. Quando ele coloca, né, compromissos que a sua dedicação ao bem abraçou com Jesus, fala aqui para ela de compromisso com almas menores que residem com ela na condição de queridas tuteladas, né? Então, né, jovens que foram ali acolhidas por ela.
Depois traz para nós também aqui nessas notas a relação dela com a mãe, Pierina, né? Então, nossa Pierina é um belo coração de mãe. Entretanto, por vezes, os corações maternos, em certas fases da existência, demoram a mostrar as pérolas de ternura que conservam no seio. A identificação dela, Pierina Batistella, filha do Sr. Alberto da Volle e mãe de Ernesta, faleceu em São Paulo a 12/7/79, com 82 anos, 6 meses após a psicografia desta carta. Então, aqui uma explicação da relação entre elas. Em atenciosa carta, atendendo ao nosso pedido, Dona Ernesta contou-nos que sempre o maior problema estava entre minha mãe e eu, e vice-versa. Não podia compreender por que minha mãe, tão boa, não me aceitava e nem eu a ela. Ultimamente sentia que algo deveria ser feito e teria de partir de mim com o objetivo de conquistar aquele coração que em outras vidas devia tê-lo ferido profundamente. Seguindo orientações de Chico Xavier, dê lindos presentes, dê muitas flores, peça bênção. Através desses atos, né, fui conseguindo aproximar-me dela até que consegui beijar-lhe. Olha só que difícil, né? O processo na relação entre elas, ele teve que criar essa aproximação até o dia em que ela conseguiu dar um beijo na mãe. Aquilo que para muitas famílias é algo absolutamente natural, para ela foi um processo de construção até chegar o momento em que elas, né, tiveram esse beijo, um carinho tão natural, mas que certamente ali foi quebrando muitas barreiras. E depois ela diz assim, que em julho de 79, encontramo-nos pela última vez num corredor de hospital, quando, gravemente enferma, se submetia a uma segunda operação. Beijei-a na testa de coração, desejei-lhe tudo de bom, e ela fitou-me com um olhar tão diferente, mas já não podia falar. Perguntei ao nosso querido Chico, e aquele olhar tão significativo de minha mãe? Disse-me ele, Ernesta, sua mãe já tinha entrevisto a verdade. Fiquei feliz, havia me perdoado. Chico, Deus lhe pague pela paz que trago hoje no meu íntimo. Então ali, naquele último momento, né, teve ali aquele sentimento de perdão, aquele sentimento de aproximação, um afeto sincero entre elas. Só que a gente viu ali que enquanto nessa jornada terrena que as duas empreenderam, elas passaram a maior parte do tempo diluindo esse sentimento negativo, e só no final teve ali aquela demonstração de um perdão que poderia ali estar iniciando, né? Era uma relação que estaria sendo construída no futuro, porque primeiro vivia aquela relação expiatória, né? Em que o passado se faz no presente, nessa relação de atrito entre elas. No final, demonstrando esse início dessa relação mais amistosa entre elas, certamente na próxima relação, na próxima encarnação, poderiam se reencontrar numa relação não tão hostil como foi agora, mas era uma relação que começaria agora a ser construída de um modo diferente. Porque durante toda essa jornada, como acontece em muitas relações, é uma relação de quebra de barreiras. Então elas não estão construindo uma relação. Primeiro elas estão neutralizando toda a hostilidade que trouxeram do passado. Nesse momento em que elas chegaram naquele ponto de equilíbrio, elas começam agora a construir uma relação afetiva. Porque a relação afetiva, ela depende muito de confiança. E não apenas uma confiança no sentido de você não se sentir ameaçado pelo outro, mas uma confiança afetiva. Quando você dedica o seu melhor sentimento, sabendo que o outro vai retribuir. Porque quando você desconfia, você não se abre, você não se aproxima, você não se expõe. Exatamente porque você se apresenta para aquela pessoa e ela pode depois te constranger e te ferir, porque você abriu ali, vamos dizer assim, nessa relação de dificuldades, você abriu as suas barreiras de proteção para acolher aquele sentimento. E se você não confia naquela pessoa, e aquela pessoa realmente não é digna de confiança, ela pode te machucar.
porque você se expôs afetivamente, acreditando que ela também vai corresponder a esse mesmo sentimento. Então, por isso, né, você vai quebrando essas barreiras. Nesse momento agora, em que houve essa neutralidade, em que o perdão, como foi colocado, né, Ernesta, sua mãe, já tinha entrevisto a verdade. Fiquei feliz, havia me perdoado. A partir desse perdão é que as coisas vão começar agora a ser construídas. Primeiro você demole toda aquela ruína do passado, né? Aquelas paredes e telhados e muros que foram construídos anteriormente, para você começar uma nova construção. E aqui então a gente vê que aqui não é o fim do problema que eles vivenciaram, agora é o início de uma nova construção. Aqui no final, o nosso querido amigo Gambini agradece os seus sacrifícios e dedicações na proteção do filhinho querido. José Gambini Souza, desencarnou em 63, pai do bisneto do Sr. Alberto. José Gambini de Souza Filho, com 22 anos de idade. Transmitiu esse significativo recado a Dona Ernesta, que muito sofreu na condição de mãe solteira. E aqui a gente vê que era uma relação positiva que ela tinha com José Gambini, né? Tanto era positiva que ela colocou o nome do pai no filho. Né? Era José Gambini de Souza Filho. Nossas companheiras do Evangelho, uma expressão que ele menciona aqui na carta, senhoras de uma favela da Vila Campestre, que participam do culto do Evangelho no lar de Dona Ernesta. E aqui no final, né, o próprio senhor Alberto agora, Alberto Davoli, nasceu em Modena, Itália, em 1865 e desencarnou em Mogi Mirim, aqui na Grande São Paulo, em 1950. Foi sitiante e caixeiro viajante. Dona Ernesta esclareceu-nos que o seu avô sempre foi muito alegre e querido de todos, o amigo da paz de nossa família. Nunca havíamos recebido notícias mediúnicas dele, e nem mesmo falado a seu respeito com o nosso caro Chico. Então foi ali uma manifestação espontânea do parte dele, mesmo depois de quase 30 anos desencarnados. Desencarnado, né? Então, bem surpreendente para ela, com toda certeza. Né? Angelina trouxe para nós aqui, né, uma mensagem, obrigado pela participação. Irmãos, amigos, luz e paz. As várias nos deixaram sem permissão para chegar até vós. O momento atual é de grande importância para todos que estáis na sociedade humana. Será preciso cada vez mais o exercício da disciplina, dos pensamentos e atitudes para o equilíbrio acontecer. Os espíritos que ainda estão embrutecidos precisam de compaixão e amor. Chegarão até vós pedindo socorro. Não serão apenas encarnados, mas desencarnados também. O momento é da união de todos para o bem realizar. E todos vós, buscando o Evangelho de Jesus, exercitando a fé com a razão, terão energias para os socorrer. Importante deverá ser analisar pensamentos, palavras e atitudes para expor as vossas ideias. Então, obrigado pela mensagem aqui, nosso querido, né? Pois muitas delas precisarão apenas serem escutadas. Né? Então, nosso querido Custódio trazendo para nós aqui essa importante orientação, essa importante reflexão, porque vocês se lembram, né, que eu comentei com vocês no estudo passado, ontem mesmo, né, quando nós tivemos aquela comunicação, foi até engraçado, né, o nosso querido amigo Tião, o nosso novo amigo Tião, tinha insistido, né, para que aqueles amigos, né, dos trabalhos de assistência a esses espíritos sofredores, nessas reuniões de desobsessão, o Tião insistiu para que eles viessem se comunicar conosco, trazendo algumas orientações. Achei bem bacana ali o Tião, já fazendo ali o nosso lobby do outro lado, trazendo ali instrutores para nos ajudar. Né? E naquela orientação, eu cheguei a comentar com você uma expressão que eu gosto muito. Eu não sei exatamente quem é o autor dessa mensagem, dessa passagem, né, desse pensamento, mas que dizia assim sempre, né, que muitas vezes nós somos o único evangelho que uma pessoa leu na vida.
e que nós temos que ficar muito atentos com a nossa conduta, com as nossas atitudes, com as nossas ideias. Principalmente para esses irmãos, como o nosso amigo Custódio trouxe aqui, esses espíritos ainda endurecidos. Então, no momento em que eles se aproximam de nós, não apenas fisicamente, né, daqueles que estão encarnados, ou aqueles que se aproximam de nós estando encarnados, através, né, de redes sociais, através, né, da tecnologia, que é essa aproximação à distância, porque eles terão contato com aquilo que nós expusermos, com aquilo que nós publicarmos, né? Espíritas, disciplinai-vos e amai-vos. Né? Então, trazendo aqui a mensagem para nós. Então, aquilo que nós publicarmos, aquilo que nós divulgarmos, o modelo que nós transmitirmos vai fazer uma diferença para que aquele espírito inicie o seu processo de transformação ou ele se enraize cada vez mais naquela atitude endurecida em que ele se apresenta. E entre os encarnados, os desencarnados da mesma forma. Como foi colocado para nós aqui, também se aproximarão de nós através dos nossos grupos, através dos nossos trabalhos, através aqui da nossa vida pessoal. Então isso é muito importante que nós, através desse trabalho de servidores do bem, que nós pelo menos nos candidatamos, e ainda certamente muito distantes ainda de sermos devidamente admitidos, né, mas esse pouco que nós pudermos oferecer, certamente já vai ser muito. Porque para aqueles que já estão ainda embrutecidos, o que nós mais temos no mundo são estímulos para que eles continuem cada vez mais embrutecidos. Pelos conflitos, pelos atritos, né, que o nosso mundo vai apresentando, principalmente em épocas tão turbulentas como essa, em que nós temos ali guerras de ideologias, guerras de opiniões, egoísmo muito presente ainda no pensamento das pessoas. Então isso está muito mais presente do que nós imaginamos. Isso é muito fácil. Ou seja, o nosso mundo, se nós pudéssemos fazer ali uma ilustração, ele se encontra muito mais na escuridão do que em pequenos focos de luz. E quando esses pequenos focos de luz puderem fazer diferença, eles serão procurados. Então sejamos nós, ainda que sejamos ali pequenos vagalumes, né, mas que façamos uma diferença na escuridão do mundo, ainda tão contundente, né, no nosso dia a dia. Meios de comunicação, a mídia, as pessoas não conversam, não se respeitam mais com tanta facilidade, mas se agridem com muita naturalidade. Né? Então, que façamos a nossa diferença. Obrigado mais uma vez pela orientação. E para finalizarmos, meus amigos, aqui, na nossa última mensagem, é a mensagem número 8, despedida da Serra. Sem problemas. Despedida na Serra. Aqui uma mensagem de um jovem, diz assim para nós. Na madrugada de 27 de maio de 1979, lembrando que esse livro foi publicado ali por volta de 1980, então a maioria das comunicações são de 78, 79, 80, né? Então tudo nesse período. Na madrugada de 27 de maio de 1979, o jovem Reginaldo Ramalho, de 21 anos, estudante de engenharia em São Paulo, quando regressava ao lar, em companhia de um colega, descendo a serra pela Via Anchieta, despediu-se do mundo físico em acidente automobilístico. Então, só para quem não conhece aqui, São Paulo fica, aqui a capital, fica num platô mais ou menos a 800 metros acima do nível do mar. E quando nós vamos para o litoral, nós chamamos ali carinhosamente que nós vamos descer a serra. Né, exatamente porque, para quem assistiu, né, a Globo passou uma série há bastante tempo chamada A Muralha. Então mostrava assim, né, aquela visão do mar em direção ao litoral daqui de São Paulo, e aí tem a serra que subia, que formava aquela grande muralha. Então os desbravadores daquela época, né, chegavam aqui no litoral de São Vicente, em São Paulo, e também no litoral de Santos, e subiram a serra para construírem aqui em cima, né, aqui a capital, né, fazendo ali o pátio do colégio, e aqui ficou denominado depois, né, Vila de São Paulo de Piratininga. Então aqui é a capital. Então a gente fala de descer a serra. E nós temos duas grandes vias que descem a serra,
que é a Via Anchieta e a Rodovia dos Imigrantes. Nesse caso aqui acontece, né, como é trecho de serra, então são muitas curvas, muitos túneis, muita neblina, né, muita mata dos dois lados, né, então eventualmente acontecem alguns acidentes. Então é muito comum, né, o pessoal que faz esse percurso, né, mora no litoral, vem para aqui para a capital ou para a Grande São Paulo aqui em cima, para poder trabalhar, para estudar e depois volta todo dia fazendo esse percurso. E aqui foi que nós encontramos então esse jovem que estudava aqui em São Paulo engenharia e ele voltava para casa descendo a serra, né? Então requer muito cuidado, muita atenção. É um percurso de mais ou menos 1 hora, né, para chegar até o litoral. E aí a gente vai chegar na Baixada Santista, né, como é popularmente conhecido. Então ele continua para nós aqui. Seus pais, residentes em Santos, né, lá no litoral, traumatizados pelo acontecimento, passaram um período longo e dificílimo de aceitação da dolorosa realidade. Mas encontraram muito consolo e esclarecimento em Uberaba, Minas, a 24 de outubro de 1980. Então aqui ele desencarnou em maio de 79, em outubro de 80 foi quando recebeu a primeira essa comunicação, então 1 ano e meio depois. Quando, em reunião pública no Grupo Espírita da Prece, Chico Xavier psicografou a seguinte carta do próprio punho do filho inesquecível. Então vamos a ela. Querida mãezinha Otília, envolva-me nas orações de sua bênção e receba com meu pai e com todos os nossos as minhas notícias. Ainda me sinto algo difícil para escrever. Tenho a ideia de que estou desembaraçando os braços para retomar o lápis e assumir a atitude de quem se define através das letras. Em verdade, porém, desde o instante em que certa máquina pesada nos bateu sobre o carro, sinto uma certa nebulosidade no pensamento. Aqui, só para fazer um paralelo, vocês se lembram que quando nós estudamos a carta do René e a carta do amigo dele e as notícias do amigo dele, eles comentavam, né, que depois de um tempo eles estavam trabalhando exatamente ajudando espíritos que tinham dificuldade para se comunicar. E aqui, como esse espírito aqui, que é o Reginaldo, como o Reginaldo já fala aqui que ele tem essa dificuldade para organizar as ideias, dificuldade para poder escrever, ainda me sinto algo difícil para escrever. Estou desembaraçando os braços para retomar o lápis. Então, certamente ele tem o apoio, né, de muitos espíritos que se comunicam através de médiums, né, precisando desse auxílio. E continua aqui a história. Conversávamos, o companheiro e eu, tranquilamente na serra, quando o inesperado sucedeu. E aqui, só essa expressão, o inesperado sucedeu, já traz para nós uma visão de como foi difícil a desencarnação desse espírito. Porque, a princípio, ninguém espera desencarnar. Mas há aquelas situações em que a desencarnação vai se fazendo cada vez mais presente, né, através de uma doença, por exemplo, né, através, né, da idade avançando, mas na flor da idade, aos 21 anos de idade, como nós chamamos aqui, e o inesperado aconteceu, é aquela desencarnação violenta de súbito. E é então que o Espírito traz para nós esse seu relato. Seria difícil para mim esclarecer pormenores. Quis por todos os meios socorrer ao Nelson, mas não consegui. Minhas forças esmoreceram depressa, e o único movimento que ainda podia fazer era o movimento de pensar em Deus e em nossa casa. Foi nesse desejo de orar, em voz alta e de voltar para nossa casa que adormeci. Não sei ainda avaliar a duração do sono em que me vi mergulhado. Lembro-me apenas de haver sonhado com os seus sofrimentos e com as lutas que eu deixara sem querer. Mãezinha, acordei fatigado e, abrindo os olhos, fui surpreendido com a presença de uma senhora calma e simpática que sorria para mim.
buscando certamente afastar-me de qualquer interpelação indébita, revelou-se para mim como sendo a avó Alexandrina, e com a direção dela tenho estado a fortalecer-me para facear as novas tarefas que me aguardam. Aqui também é interessante, Dudu colocou, né, que Paulinho também desencarnou assim. Né? Então aqui também tem uma situação interessante, que buscando certamente afastar-me de qualquer interpelação indébita. Ou seja, naquele momento em que o espírito desperta, quantos e quantos são os questionamentos, né? E quantas são as dúvidas que o espírito apresenta, fazendo com que ele potencialize cada vez mais a dor daquele momento. Então, nesse caso, a avó Alexandrina procurou, vamos dizer assim, desconversar, se apresentando, tentando ali trazer uma motivação, um otimismo, né? E eu me recordo, inclusive, daquela passagem do livro Memórias de um Suicida, quando nós estávamos ali no Hospital Maria de Nazaré, na enfermaria, onde se encontrava Camilo e mais 8 ou 9 colegas, né, de internação, quando eles então ficavam sozinhos e eles começavam a conversar sobre as suas histórias. E aí cada um lembrava do seu suicídio, cada um lembrava das suas dores, começava a potencializar as angústias, e de repente todos eles estavam na mesma sintonia, num padrão de sofrimento. Quando então vieram, né, trabalhadores do hospital, fazendo com que eles então silenciassem, entrassem num estado, num padrão diferente de pensamentos, para retomar a harmonia do ambiente. Porque eles começavam a falar sobre as dores. E aqui nesse caso, essa interpelação indébita, esse indébito é exatamente isso, o prejuízo que causaria se por acaso desse vazão à conversa, às ideias que ele gostaria de alimentar naquele momento. Então é bem interessante aqui, né, a estratégia de trabalho desse espírito que acolheu esse jovem no momento em que ele despertava no plano espiritual, fazendo com que rapidamente ele saísse daquela angústia, daquele sofrimento, trazendo aquela visão mais tranquila, mais calma. E ele continua. Sei que os seus olhos se transformaram em fontes de lágrimas, e creia que também de minha parte sinto muita dificuldade para adaptar-me aqui. Olha só a relação de alimentação recíproca de sofrimento entre a mãe que sofre e o filho que tem dificuldade de aceitar essa nova realidade. Espero que o seu espírito de compreensão ante os desígnios de Jesus me auxilie a recuperar-me para ser útil. Então, potencializando a dor dele, a mãe também pode aliviar a dor dele, né? Ainda me sinto cansado e um tanto difícil, embora não me possa queixar do recanto em que presentemente me vejo. Tenho contido o meu coração como que parado no seu, e peço-lhe, querida mamãe, ajudar-me a receber a transformação à vida como necessária. Mais uma vez ele pedindo ajuda para que ela se transforme, para que ele também possa se transformar. Essa expressão é bem dolorosa, né? Tenho contido meu coração como que parado no seu. Olha só que dificuldade que os dois estão vivenciando. Os exemplos de confiança em Deus me renovam e infundem-me novo campo de forças. Preciso reencontrar-me na paz, sempre tão nossa, e desde já agradeço tudo que fará por mim, como tem feito. Querida mãezinha, ampare-me na confiança em Deus, e tão logo as forças me sejam devolvidas, espero ser-lhe útil de algum modo. Do nosso amigo Nelson não sei outras notícias, além das que recebi na primeira enfermaria em que estacionei. A notícia de que foi procurado por um amigo espiritual que se dá a conhecer por irmão Negreiros. Por agora, é tudo o que pude saber. Aqui interessante porque nessa comunicação ele traz essa pequena notícia de Nelson, porque da mesma forma que a família se interessa pelas notícias do Reginaldo, certamente aqueles que tiverem contato com essa mensagem também desejarão saber a notícia do amigo que desencarnou junto com ele no mesmo acidente.
né? Então ele traz essa pequena informação. Querida mãe Otília, perdoe a minha carta pobre e receba um beijo de saudade e muita esperança do filho que, como sempre, lhe entrega ao coração. Reginaldo Ramalho. Então, esse é o nome então, do nosso jovem. Vamos aqui, então, para a gente finalizar, notícias e identificações. Então, ele fala, mãezinha Otília e meu pai, Otília de Souza Ramalho e Antônio Batista Ramalho. Nelson Negreiros Veloso, seu companheiro de viagem, também desencarnou no acidente. Estudante do 3º ano de engenharia, cursava a Faculdade Mauá de São Paulo. Avó Alexandrina Gomes de Jesus Pereira, bisavó materna, falecida há 58 anos. Irmão Negreiros, entidade espiritual familiar de Nelson, né? Trazem ali o mesmo sobrenome, né? Então, de repente, são amigos da mesma linhagem, digamos assim. Ao término deste capítulo, não poderíamos deixar de transcrever, pela sua importância, os seguintes trechos da carta do Sr. Antônio B. Ramalho, a nós enviada em 26/12/1980. Que diz assim para nós: o nosso contato com Chico Xavier foi primeiramente na cidade de Uberaba, em janeiro de 1980, quando assistíamos à reunião, mas não conseguíamos falar-lhe. Numa segunda vez chegamos até ele, de quem recebemos muito conforto. Todavia, somente numa terceira viagem, em 24 de outubro de 1980, narramos-lhe o ocorrido sem citar nomes. Então vamos lá. Janeiro de 80, depois numa segunda viagem, somente na terceira, 10 meses depois, é que eles tiveram a oportunidade de ter essa comunicação. Nesse período todo da desencarnação que aconteceu aqui do Reginaldo, que foi em maio de 1980, então nós tivemos 1 ano e meio, né, como a gente comentou no início, 1 ano e meio naquele sofrimento tão difícil que o Reginaldo comenta aqui na carta, que a mãe dele também vivenciou. Então foi um período muito difícil. Imagina a ansiedade dessa família em 3 viagens a Uberaba para tentar receber uma comunicação. Chico perguntou-nos quem era a Rita, espírito presente à reunião, pessoa que ignorei no momento, mas posteriormente constatei tratar-se de minha avó paterna, desencarnada há mais de 60 anos. E no final dessa reunião, recebemos a mensagem de Reginaldo, cuja repercussão foi bastante significativa, quer na família, quer no círculo de amizades onde meu filho e Nelson eram muito queridos. Observa-se que há uma fé muito grande em todos que acompanham esse processo de contatos espirituais. Então, pessoas ali que têm essa afinidade com as ideias espíritas, né? Não sabemos se são espíritas, mas simpatizantes, pelo menos, das ideias, pelo que ele coloca, né? Observa-se que há uma fé muito grande em todos os que acompanham esse processo de contatos espirituais, né? E para finalizar, vale ressaltar que, como se fosse uma preparação divina, Reginaldo e Nelson, a partir de um determinado instante da vida deles, quase repentinamente começaram a interessar-se e aprofundar-se em questões espirituais, evidenciando bastante preocupação pelo assunto. 1 ano antes da passagem de ambos para a vida maior, vinham fazendo um curso com professores da faculdade em um centro espírita de São Caetano do Sul, São Paulo, né, naquela região ali, né, do Grande ABC. Então, estavam ali intuitivamente se aproximando, né, dessa realidade, né, do plano espiritual que é trazida para nós, né, através da doutrina espírita. E nós vemos aqui então mais 2 jovens. Então esse é o 3º jovem que nós encontramos, né? Nós vimos o René, vimos também aqui o Roberto de Salas, né, que era aquele jogador de basquete, o Garibaldo,
que também desencarnou em um acidente de carro, o René, que também desencarnou em acidente de carro, e aqui depois a despedida na Serra do Reginaldo, também acidente da mesma forma. Né? Então vemos aqui 3 jovens, né, de 20 e poucos anos, né, bem no início ali, né, dessa fase de desenvolvimento, né, profissional, intelectual, afetivo e tudo mais, e cada um deles apresentando uma característica diferente. O René bastante esclarecido, mas focado principalmente, né, naquele problema que ele teve, né, com a paternidade, né, do filho que ele tinha deixado. O Garibaldo se apresentou aqui bastante adaptado, né, e bastante espirituoso nas suas comunicações, né, tranquilizando a família. E aqui nós encontramos então o Reginaldo trazendo essa dificuldade de se adaptar, sofrendo ainda nesse período todo, inclusive, né, a influência dos pensamentos e sentimentos da mãe, dos pais de modo geral, né, que traziam ainda grande dificuldade. Mas o que é para nós bastante consolador é como ele coloca aqui no final, o efeito que essa comunicação provocou, né, como ele colocou aqui no final, né, que cuja repercussão foi bastante significativa, quer na família, quer no círculo de amizades onde meu filho e Nelson eram muito queridos. Né? Então, esse foi o efeito provocado para todos nós, né? Trazido para todos nós. Né? Dudu trouxe para nós aqui, né, uma comunicação também dos nossos amigos do outro lado, muito obrigado pela participação, que diz assim para nós: morrer, levar o corpo na carne ao suplício daquele que gostaria de viver mais um pouco, um tanto para que eu aproveitasse um pouco mais da minha família, do filho bebê que ainda que não vi nascer, e da filha ainda criança que não brinquei muito. Foi pouco demais para quem gostaria de ter a alegria de me divertir com os filhos que não pude ter em vida. Deixar a minha mulher chorosa, sofrida, sozinha, a cuidar de vidas que eu teria que, junto dela, acompanhar o crescimento e evolução delas. E não pode ser feito dessa forma. Não pôde ser feito dessa forma. Eu precisava partir naquele dia e retornar para tudo que teria que ser feito. E assim o foi. Só gostaria de dizer que eu hoje me sinto ainda saudoso, acompanhando o crescimento das crianças e a vida ainda solitária de minha esposa querida. O tempo urge e eu só vim agradecer por tão valioso estudo que só nos traz a certeza de que tudo tem a sua hora e cada um de nós precisamos entender que era isso que seria, e como disse antes, assim o foi. Um abraço fraterno ao grupo. Deus, adeus. Obrigado pela comunicação do nosso querido amigo, trazendo um pouco ali da sua experiência, né, trazendo o seu depoimento, mostrando que realmente, né, a gente vai aprendendo que, conforme nós estudamos sobre a desencarnação, nós vemos também sobre as dores que as famílias e familiares vão sentindo do espírito que parte. E através desse nosso estudo a gente vê, como foi o caso do nosso amigo aqui trazendo para nós o seu depoimento, e das próprias cartas que nós temos lido, como isso é difícil também para os próprios espíritos. Verem, né, as suas famílias seguindo ali um curso que ele não pôde acompanhar, pelo menos da forma como gostaria. Mas ali mesmo acompanhando a distância, mas querendo estar presente, querendo fazer parte, né, querendo brincar com os filhos, né, como foi trazido pelo nosso querido amigo. Né? Então, obrigado mais uma vez pelo seu depoimento aqui para nós. E a Fabi trazendo para nós aqui também, né, nossa irmã Celina, mais uma vez aqui presente conosco. Obrigado pela presença carinhosa aqui junto a nós. E trazendo assim para nós. Vamos lá. E a nossa querida Ana sempre presente aqui conosco. Né? Deixa eu ver aqui rapidamente. Vamos lá. Queridos irmãos, muita paz. Estamos aqui neste momento acompanhando vocês e conhecedores de suas dificuldades e tristezas. Sabemos que muitos anseiam uma palavra carinhosa, mas nem sempre as palavras são fáceis de encontrar.
pois são pobres para exprimir os sentimentos nascidos do coração. Escolhemos então uma palavrinha que talvez venha auxiliar a todos, cada qual em sua jornada. Coragem. A coragem, queridos, é uma grande virtude. Claro que não nos referimos à temeridade que nos coloca em riscos desnecessários e quase sempre fruto de anseios egoístas e vaidosos, mas falamos da coragem, o sentimento que nos leva a enfrentar as dificuldades da vida com dignidade espiritual. Com coragem, enfrentamos as doenças com esperança, construindo a certeza de que as curas virão no tempo necessário para a cura dos nossos espíritos. E assim as dores do corpo ficam mais leves e se tornam oportunidades de cultivarmos a gratidão, a fé, até novos amigos, novos conhecimentos. Com coragem, vemos os imprevistos que permeiam as atividades diárias se tornarem momentos passageiros, pedrinhas que precisamos contornar e que logo ficam para trás, como aqueles pedregulhos que existem nos rios, onde ficam presas as pequenas sutilidades das águas. E, enquanto seu curso segue, elas ficam para trás, tornando-as mais puras, cristalinas, cheias de oxigênio, favorecendo a vida. Com coragem, vemos as atividades diárias que muitas vezes nos entediam e nos fazem perguntar por quê. Recursos disciplinadores quando deles não podemos fugir, mas também convites a repensar a vida, lembrando que os horizontes sempre se distanciam quanto mais chegamos próximos a ele, como um convite a caminharmos adiante sempre. Com coragem, o sorriso se estampa mais fácil em nosso rosto, quando pequenos contratempos do dia a dia surgem, em episódios onde contracenamos com outros atores da vida, irmãos nossos com quem cruzamos diariamente nas ruas, nas atividades diversas, nas relações comerciais, nas instituições de ensino, enfim. Quantas vezes perdemos a paciência na correria diária e com coragem passamos a trazer o bom humor para pequenas divergências que acontecem, tornando nossos dias mais leves e os dos outros também. Com coragem decidimos amar o inimigo. Com prudência e persistência, construímos um sentimento novo que refrigera a alma. Ainda que devagar, ainda que minuto a minuto, a convivência com aqueles que nos perturbam o coração vão se tornando mais suave, menos sofrida, e logo esquecemos que aquela presença nos era tão insuportável ao coração. Com coragem aprendemos que podemos até estender-lhe as mãos sem medo. Com coragem o sorriso se estampa mais fácil em nosso rosto, quando pequenos, deixa eu ver aqui, faltou um trechinho só aqui, mas continuando, né? Com coragem, damos as mãos aos queridos da nossa jornada, sustentando-lhes nas suas dificuldades, calando o nosso sofrimento e criando coragem para emprestar àqueles que amamos e que têm seus caminhos cheios de tortuosidade e dores. Coragem é compreender que nada acontece sem a ciência e permissão de Deus. E se nos acontece algo, é para que desse acontecimento algo de belo, de aprendizado apareça, como a flor que emerge das profundezas da terra para perfumar nosso caminho. E assim essa coragem que nasce do coração nos ajuda a seguir cumprindo com os nossos deveres nos caminhos da vida, devagarinho, mas sempre e aos poucos, sem perceber, vamos cumprindo as leis de Deus. Como adquirir essa coragem tão valorosa? Basta olhar para o alto e lembrar que Deus, nosso Pai, nos acompanha sempre, nos sustentando nas dificuldades, e que Jesus nos estende as mãos luminosas para nos conduzir pelos caminhos da nossa redenção, nas experiências que a grande escola da carne nos proporciona. Sintamos essa presença e demos as mãos ao Senhor, e então a coragem não faltará.
Muita paz, queridos. Obrigado pela oportunidade de algo levar ao coração daquele que eu amo e algo contribuir com todos vocês já tão caros ao meu coração. Então, nossa querida amiga Celina, aqui junto conosco mais uma vez, trazendo para nós nessa importante inspiração da coragem. Né? Mais uma vez, não é a coragem, né, de querer enfrentar, né, os perigos, né, ou aqueles medos, né, mas a coragem de nós enfrentarmos as situações mais comuns do nosso dia a dia. Porque sem essa coragem que a gente acaba se entregando sempre, né, aos nossos instintos mais primitivos. O medo, a raiva, né, e outros tantos sentimentos explosivos que existem em nós. Né? E a coragem nos dá sempre essa segurança, principalmente pela confiança que nós temos, né, de que Deus tem o controle de tudo. E se as coisas são como são, né, é porque elas deveriam ser. E a gente pode fazer a diferença através da mudança de atitude, né, com essa virtude tão importante para todos nós. E é isso, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês aqui conosco. Então nós vamos encerrando por aqui, meus amigos. Pois é, estava sumida, né, Angelina? Estava mesmo, sentimos sempre falta. Sabemos que está presente, né, mas às vezes fica quietinho. A gente encerra então aqui o nosso trabalho de hoje, deixando então essas duas mensagens, né, essas duas comunicações, bênçãos em família e despedida na serra, que foram os dois roteiros de estudos